Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o livro de Josué e hoje leremos o capítulo 19 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pega aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. Vamos mais uma vez aqui aprender algo com o Senhor, aprender algo com o nosso Deus, para que possamos colocar em prática na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Tá bom? E para você que está me assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Tá bom? Então, vou começar aqui mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo nos ajude, para que o Espírito Santo nos instrua nessa leitura. Amém? Vamos lá. Pai, hoje aqui em nome de Jesus eu te agradeço pela tua presença, te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. E hoje nesse dia, Pai, eu peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos ajude a compreender o que realmente contém aqui nesse capítulo de Josué, Pai. Nos mostre, Senhor, tudo o que podemos ver através dessas divisões que está acontecendo das terras de Israel, Pai. Nos ensine, Senhor, pois nós queremos aprender com o Senhor, nós queremos ser direcionados por Ti. Então, em nome de Jesus, tome o nosso coração, tome a nossa mente e eu peço, trabalhe em nosso favor nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí. Já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura, tá bom? Josué, capítulo 19, na versão NVT, diz assim: A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Sebá, Moladá, Azar, Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu-Ormá, versículo 5, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Ain, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com povoados ao redor, e também os povoados vizinhos a Baalat Beer, também conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. Versículo 10. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride. Dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabezete e seguindo para o ribeiro junto a Joqueneão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste desde Saride até o limite de Quislote-Tabor e dali para Daberate, subindo até Jafiá. Depois continuava para o leste até Gat-Efer, Etecazim e Rimon, e fazia sua curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Ifitá-El. Versículo 15. Além das cidades mencionadas, ali estava Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os povoados ao redor.
A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enadá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão, 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Azer. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A divisa oeste chegava até o Carmelo e Sior-Libinate. Depois fazia uma curva para leste em direção a Bet-Dagon, se estendia até Zebulon, no vale de Iftael, ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Dali prosseguia para Cabul, ao norte, Abidom, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Osá e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Mebel, Aquizib, versículo 30, Umá, Afec e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Azer incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naphtali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zaanim, passava por Adami-Negueb e Jabneel, até Lacum, e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Azinote-Tabor e ia para Ucoque. Chegava à divisa de Zebulon ao sul, à divisa de Azer e oeste, e ao Rio Jordão a leste. Versículo 35. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Iron, Migdauel, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naphtali incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timná, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lezem. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. Depois de todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles.
Versículo 50. Pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que os sacerdotes Eleazar, Josué filho de Num e os chefes da tribo designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim concluíram a distribuição de terra. Amém? Esse foi Josué capítulo 19. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse vídeo, o versículo que mais te marcou, o versículo que causou algum tipo de dúvida ou algum tipo de curiosidade em você. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. E eu vou deixar um ponto aqui mais um dia para que você reflita e tente enxergar esse ponto que eu vou passar aqui no livro de Josué capítulo 19. Tá bom? Aqui nesse livro, nesse capítulo, o que eu pude absorver? Que agora acaba a divisão das tribos. Sabe, aquele mapeamento que Josué havia pedido para ser feito no capítulo anterior, aquela divisão em 7 partes da terra, acabou. E agora, por sorteios, na presença do Senhor, Josué, Eleazar, que era o sumo sacerdote, e os líderes ali de cada tribo, eles, por sorteio na presença do Senhor, sorteou todos os territórios para todas as tribos. Só que aqui eu vejo algo importante de se pensar e é o que eu queria compartilhar com você nesse dia. Que a tribo de Simeão, o território dela veio de dentro da tribo de Judá. Por quê? Judá tinha ficado com um território muito grande para eles. Então eles não tinham necessidade de todo aquele território e agora na hora do sorteio, um pedaço daquele território passa para a tribo de Simeão. Sabe? E aqui eu vejo algo importante. Por quê? Porque a tribo de Judá podia muito bem dizer que não ia passar. Podia muito bem dizer que não ia dar. Que muito bem que aquilo fazia parte, aquilo era deles, não importa se eles estivessem com sobra ou não. E eles podiam muito bem se negar a isso, eles podiam muito bem falar, mas foi o Senhor que me deu, então não vou dividir. Mas não, eles toparam, eles aceitaram as ordens de Josué, porque eles sabiam que vinha de Deus. E assim é o que eu quero hoje que a gente pense, sabe? O quanto nós temos compartilhado daquilo que o Senhor nos dá, sabe? Talvez o Senhor tenha te dado muitas coisas em fartura. Talvez você tenha, como se diz, você tenha condições o suficiente de repartir, de dividir tudo isso que o Senhor entregou na sua mão. E aí que eu quero que você pense, sabe? O quanto você tem compartilhado, o quanto você tem dividido tudo aquilo que o Senhor entrega na sua mão. Porque aqui nós vemos que a tribo de Judá ela não foi egoísta, ela não pensou somente em si, ela simplesmente viu que ela já tinha espaço suficiente e poderia ceder aquela parte. E aí é que eu quero que você pense, sabe? O quanto você tem cedido daquilo que o Senhor tem te dado, o quanto você tem doado daquilo que o Senhor entrega nas suas mãos. Tá bom? Então esse foi o que eu pude enxergar aqui lendo Josué capítulo 19 e eu quero ver que você deixe aqui nos comentários se fez sentido ou não para você, se você consegue ou não enxergar esse ponto lendo Josué capítulo 19. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Para você que chegou até o final, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, que o Senhor te abençoe grandemente.